Bom, uma das questões que vocês me mandam até hoje é sobre o Davi do BBB, para fazer uma análise do comportamento, do temperamento dele. Já que ele virou o grande queridinho, ele foi o campeão, né, do BBB, e durante o BBB muitas pessoas estavam muito favoráveis a ele, e agora que terminou, algumas pessoas estão dizendo que ele se revelou, que ele é outra pessoa. E aqui a questão é, até para quem não sabe, não conhece, né, essa parte aqui do meu trabalho, eu não fico, não é uma análise, não é uma rede de fofocas de TV, é uma análise de comportamento, de saúde mental e como é que as pessoas conseguem identificar isso nas outras pessoas para depois, obviamente, fazerem um trabalho sobre si. E o que eu posso dizer para vocês, gente, é que o Davi ele já se revelou dentro da casa, ele não se revelou fora, tá? Então, quem realmente prestou atenção a quem era o Davi, às falas e ao comportamento dele, percebeu que ele que nem muita gente colocou aqui se ele é narcisista, né? Por isso que me mandaram muito sobre ele. Óbvio, gente, que eu não posso dar um diagnóstico sem conhecer a pessoa, tá? Então eu não sei se ele é um narcisista, mas que ele é extremamente egocêntrico e extremamente abusivo, isso sim, isso tá claro desde o início do programa. E eu vou dar, até anotei aqui alguns das coisas que eu vi. Então, perguntaram se ele era um vampiro emocional. Sim, nitidamente o Davi é um vampiro emocional. Érica, quais características ele tem que fazem com que você afirme? Primeiro, ele olha muito fixamente, muito seriamente para a pessoa, né? Aquela coisa bem assim, do tipo, não discorde de mim, não me desafie, não me contrarie, tá? Então, este é um olhar que vai sugando a sua energia, porque ele não é um olhar de quem está se doando para você. Ele é um olhar de quem está olhando para você e puxando de você o que ele quer que você faça ou que ele diga, tá? Nós vimos isso largamente com a Isabelle, né? Quantas vezes ela falou assim: Davi, me deixa sozinha. Davi, você está me cansando. Davi, deixa eu formular a questão para mim, tá? E o Davi lá, não, mas olha, você concorda? Olha, não, mas olha, você tem que ver, porque é desse jeito, porque eu tô dizendo para você que é assim. E é sempre essa fala em que ele não para ouvir o outro, né? É uma fala insidiosa, isto é, ele vai colocando informação, ele vai colocando informação, ele vai colocando informação, e ele não te dá um tempo para que essa informação se organize no cérebro do seu interlocutor. E aí a pessoa de tão cheia acaba dizendo, tá bom, é assim, você tá certo, tá? Então, óbvio que isso é uma maneira de vampirizar. Depois a outra é a questão do aumento de voz, né? Então ele chega, olha Isabelle, ou olha Bin, ou olha Buda, ou olha quem tivesse ali, tá? E aí ele vai falando, e ele vai falando, e ele vai falando, até conseguir, né, convencer. E se ele percebe que ele não está convencendo, o que que ele faz? Ele aumenta o tom de voz, tá? Então é assim, olha, nós temos hoje que comer banana, tá, gente? Vamos comer banana todo mundo? O pessoal diz, não, banana não, eu hoje quero comer a goiabada. Não, não, a goiabada não dá, porque a goiabada tem muito açúcar e vai consumir muito nossa energia. Então é melhor a banana. E aí alguém continua, não, não, Babi, vamos de goiabada, tem mais goiabada do que banana. Não, vocês não estão entendendo que é melhor comer banana. E depois disso ele já parte para ofensas, tá? Então, nitidamente é um comportamento abusivo. Então, ou faz o que eu quero, ou ninguém vai fazer nada, porque ele também estragava aí a situação que ocorria quando ele não concordava, tá?
Depois, né, os gritos, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, assim, que foi para mim horrível, foi uma conversa que ele teve, e eu não me lembro com quem, né? Várias vezes ele contou sobre vender água, e que ele vendia água num balde, e tal. E alguém falou, não, mas eu também já vendi água. E ele foi com aquela fúria, com aquele ódio, que aliás é um olhar muito comum no Davi, né? Um olhar raivoso. E naquele momento era um olhar de ódio, né? Como quem diz, mas você vendeu água no balde? No balde? E a pessoa dizia, eu vendi no isopor, mas no balde você não vendeu. Então, até na pobreza, o Davi quer ser melhor do que o outro, tá? E isso não é um comportamento adequado, né? Ninguém tá ali para medir pobreza. Quem mora em São Paulo sabe, gente, o Davi ainda tinha um balde. Quantas vezes nos faróis nós não vemos pessoas com sacos, aqueles sacos de mercado, plástico, com gelo dentro e as garrafinhas ali para serem vendidas. Então a questão não é disputar a minha pobreza é maior do que a sua, o meu sofrimento foi maior do que o seu, tá? A dificuldade que eu tive na vida foi maior do que a sua. Porque se chega nesse ponto é porque não se aprendeu nada com essa dificuldade, tá? Na verdade, ele está usando aquilo que o Brasil gosta tanto, que é de ver aquela pessoa humilde, que veio de um lugar muito humilde, né, que venceu na vida de alguma maneira, afinal ele já era um motorista de aplicativo, tinha um carro. Então, quer dizer, as pessoas falam, poxa, ele veio lá de baixo, ele conseguiu, ele é um grande exemplo. Mas ali nós tivemos muitas outras pessoas que talvez tenham vindo mais de baixo do que o Davi, mas não fizeram disso uma plataforma, tá? Nós podemos ver, por exemplo, o caso do Bin, né, que morou nas ruas, foi adotado já adulto. Nós tivemos a própria Isabelle, que me parece que vem de uma família muito simples, o Mateus com todas as dificuldades, mas o Davi, né, naquele egocentrismo dele, sempre querendo dizer que a dor dele era maior do que a dos outros, o que só isso por si já é inaceitável e já mostra uma pessoa que não tem um equilíbrio mental muito bom. Depois foi a questão da expulsão da Vanessa, que foi uma situação muito baixa do Davi, né? Ficou nítido que ela não houve agressão. Ela bêbada foi lá, encostou, não sabia nem que era a cama dele. Eu vi e revi essa parte do vídeo centenas de vezes. Particularmente, se eu fosse a Globo, eu não teria expulsado a Vanessa e eu teria inclusive chamado a atenção do Davi. Afinal, ele fazia isso larga e abertamente com outras pessoas, tá? Sobre o Davi tem tanta coisa, gente. Outra coisa também, ele não expressa sentimentos e sim argumentos. Ele é frio diante das situações, tá? Ele fica ali só analisando onde é que ele pode se posicionar, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção em pessoas que são frias diante das emoções das outras pessoas. Ele ficava analisando todo mundo e nessa análise ele tentava sempre jogar uma pessoa contra outra. Né, o pior de tudo, né, a Mani o tempo todo, a minha esposa, a minha companheira, né, vamos viver juntos, fazer juntos. E quando ele vence o BBB, no dia seguinte que ele vai dar a entrevista do campeão, ele diz, é uma namoradinha, nós estamos nos conhecendo, estamos tomando sorvete na praia. Quer dizer, ali eu me lembro daquela manhã, que foi inclusive eu assisti o programa, e né, virou um boom na internet, né? Todo mundo já falando, poxa, ele enganou. Gente, ele não enganou ninguém, né? Ele foi ele o tempo todo, caiu quem quis, que é o que eu sempre falo aqui para vocês. Uma outra coisa muito importante, gente, é que se o Davi não contratar uma assessoria de ponta, de excelência, ele logo perde tudo e ele logo cai no esquecimento. E isso não é uma praga, tá? Isso, na verdade, é uma análise de todo mundo que ganha dinheiro muito rapidamente, que essa fama, esse dinheiro sobe a cabeça e a pessoa não administra bem tudo isso, né? Que é o caso da faculdade, né? A gente não sabe nem se ele vai passar.
nessa faculdade porque ele nos poucos posts que ele fez escrito, o índice de erros de língua portuguesa eram tão grandes, que chegava a ser assustador para uma pessoa na idade dele, né? E que se diz tão. Esperávamos que ele tivesse pelo menos uma ortografia melhor, tá? Mas, de repente, ele pode contratar um professor e aí até a hora do vestibular ele estar bem, tá? E outra coisa que tem chamado muito a minha atenção é agora ele está de namoro com essa dançarina lá do Boi também, de Parintins, que me parece uma outra maneira de sugar a energia e o fato da Isabelle com o Matheus, que estão tendo aí uma grande exposição benéfica por todo o Brasil, pelo casal que se formou. Então ele vai lá e forma um casal igual, na cabeça dele, claro, tá bom? Então, gente, pelo Davi é isso, tá? Espero que tenha ficado esclarecido o meu ponto de vista, aquilo que a gente analisa dentro das questões do aspecto do comportamento e da saúde mental de uma pessoa. O Davi não é o que ele quer mostrar ser. E quem presta atenção consegue ver bem quem é o Davi, tá bom? É isso. Fica aí que tem mais vídeo, hein?